Hoje nós vamos falar de Severa Romana. Vocês sabem quem foi Severa Romana? Olha, ela dentro do cemitério de Santa Isabel em Belém, ela é tida como uma verdadeira santa popular. Severa Romana, filha ali de imigrantes, acaba chegando a Belém junto com o seu marido, que era um soldado do quartel, e ali vai morar em um dos cortiços ali de Belém, mais provavelmente ali por volta ali do Marizal. E ela acaba encontrando uma realidade muito diferente também. Ela, por não ter ali um estudo mais elevado, o seu marido trabalhando no quartel, mas mesmo assim ainda com um valor baixo, teve ali que trabalhar como vendedora de comida e até lavando roupa, considerada uma lavadeira também. E ela vai ali então compartilhar do mesmo espaço juntamente com outras pessoas, outras famílias no mesmo lugar. O que é importante ressaltar aqui é que Severa Romana, ela não tinha os padrões, os chamados padrões da época. Veja, ela tinha ali que trabalhar no labor diário para poder ajudar o marido no sustento da casa. Então, logo daí, você verifica que para o momento da história, que é ali por volta de 1900, ou seja, no início do século XX, você vai verificar que ela não está enquadrada neste modelo de mulher da época. Severa Romana, ali por volta dos seus 18 e 19 anos, ela estava grávida do seu primeiro filho. E o que vai fazer com que Severa Romana venha a ser muito conhecida nas páginas dos jornais é justamente a forma brutal com a qual ela foi assassinada. Jovem, filho de imigrantes, passando um cotidiano que a maioria das pessoas naquele período da história em Belém, no início do século XX, ali pelo período de transformação urbana do espaço público, os discursos da época, higienistas, civilizador, modernizador, ou seja, um discurso principalmente voltado ao sentido de vir atingir as pessoas mais pobres, no seu labor diário, no seu cotidiano de trabalho, tendo que sustentar suas vidas, não tendo uma condição mínima para poder pagar um lugar digno de moradia, acabam ali vivendo em cortiços, convivendo ali com condições precárias. E aí o caso de Severa Romana vem ali à tona com um caso brutal que no dia 2 de julho de 1900 ela acaba sendo assassinada por um cabo que era superior do seu marido, Pedro Cavalcante. Antônio Ferreira era um cabo superior do marido de Severa Romana no quartel. E desde muito tempo ele vem ali perseguindo a esposa do seu subordinado. Ele vinha perseguindo ali Severa Romana, dando a entender que queria ter um caso com ela, tentando conquistá-la, tomando de Pedro Cavalcante, que era o seu marido e era o seu esposo. Severa Romana não aceitava, porque ela já era uma mulher casada e já tinha ali um pacto, um matrimônio com o Pedro Cavalcante. E ela vai e chega ao seu marido e diz: olha, este senhor, este rapaz, Antônio Ferreira, ele vem ali com umas palavras, com o intuito de ter alguma coisa comigo. Preste atenção que ele está vindo, sempre que você não está perto, não está próximo, ele tenta ali ter alguma coisa comigo, tenta me possuir. E eu estou te avisando porque já de muito tempo ele vem fazendo isso e está me deixando constrangida, com medo, de repente. Seu marido, de então logo, fala que em casos que ele viesse ficar sozinho com ele, que ela saísse do lugar e fosse para casa de uma vizinha, que pudesse ali ter uma ajuda para que ela ficasse lá até seu marido retornar do trabalho. Acontece que no dia 2 de julho de 1900, o Antônio Ferreira conseguiu um jeito ali de fazer com que o Pedro Cavalcante, que era esposo de Severa, ficasse ali
preso no quartel, executando seus serviços, para que ele pudesse ter aquele momento a sós com Severa Romana. Chegando à sua casa, ali no Cortiço, a casa de Severa, onde ele também morava, ele vai dizer que estava com fome, que era para ela colocar comida. Rapidamente, Severa Romana põe, já que ela também vendia comida, e era uma forma, inclusive, de aumentar ou ajudar no sustento da casa, ele acaba ali esperando sua refeição, e ela coloca seu prato de comida, sua refeição, e vai ao seu quarto pegar as suas coisas, para que ela pudesse então ir embora. Neste momento, o seu algoz, Antônio Ferreira, ele entra no quarto e pergunta para ela o que ela estava fazendo, o que ela estava com a intenção de fazer. E ela diz que vai sair, vai para casa de uma conhecida, e ele rapidamente não a deixa a sair do ambiente, e começa então a dizer que ele, naquele momento, ele ia possuir e ela seria dele. Ela então não aceitando, empurrando ele para que ela pudesse fugir do local, ele acaba ali desferindo vários golpes de navalha e levando ela a óbito, né? No sentido de que é um crime brutal que, se não fosse ela, não fosse dele, não seria mais de ninguém. Então, esse noticiário que vai ocorrer, se você olhar inclusive na biblioteca do Estado do Pará, você vai verificar que está lá registrado essas palavras, essa notícia, e logo após a morte de Severa, vai passar a ser noticiado nos jornais da época vários meses, né, trazendo ali uma verdadeira comoção às pessoas de Belém, principalmente as pessoas mais pobres, que vão sentir ali mais próximo da história de Severa, principalmente pela realidade que ela vivia e que a maioria das pessoas daquela época estavam vivendo. O que é interessante ressaltar é que o regime republicano, né, os políticos intelectuais republicanos daquele momento da história vão pegar a história de Severa Romana, transformando-a no verdadeiro mártir popular, justamente pela forma brutal com que ela morreu, por ser uma mulher da classe subalterna, mas também que vai ali representar uma frustração aos muitos casos que viviam sendo noticiados de adultério naquela época em Belém. E Severa Romana não vai entrar neste rol, nessa estatística de mulher adúltera. Pelo contrário, ela vai ser considerada heroína da honra, do mártir conjugal, ali da proteção do lar. Ou seja, ela vai então ser inserida como uma verdadeira representação, um simbolismo ali, como um símbolo de uma mulher perfeita para aquele momento do discurso modernizador, civilizador daquele período. E Severa Romana, então, vai passar a figurar nos jornais, sobretudo a província do Pará, Folha do Norte, como outros também que vão estar figurando a história dela, principalmente a província do Pará, que era do então intendente da época, né, de Belém, vai ali, então, trazer os noticiários sobre ela. E Severa Romana vai passar a ser muito conhecida, inclusive fora. E aí é que está o leque da questão, porque é um caso muito semelhante com o dela, porque era comum naquele período casos de assassinatos brutais contra mulheres naquele período. Só que o caso de Severa Romana, ele acontece de uma forma brutal, da forma tal qual aconteceu, no momento em que o regime republicano está ali se consolidando, o discurso republicano está sendo ministrado naquele momento da história em Belém, em grande parte do Brasil, nos principais centros urbanos, né? Caso, por exemplo, como o de Severa Romana, já haviam acontecido. Um bem peculiar, que remonta a mais ou menos 100 anos antes, é o de Maria Bárbara, que também vai ser feito seu assassinato com requinte de crueldade igual o de Severa Romana, né? Então, por que o de Severa Romana vem acontecer? Vem a ser figurado como um verdadeiro mártir. Eles vão trazer a história de Maria Bárbara para ser assemelhada com o caso de Severa Romana, porque ambas foram mortas justamente por não aceitar que a sua imagem, né, a sua imagem de mulher casada, ali protetora do lar, naquele momento não fosse manchada. Se você vai ao cemitério de Santa Isabel e procura ali conhecer ali o túmulo de Severa Romana, você vai verificar que está escrito lá, gravada, um mártir, né, e mártir
honra, a heroína da honra, né? E inclusive o seu túmulo é considerado ali patrimônio do município de Belém. Severa Romana, ela vai figurar justamente porque ela vai estar representando esse discurso republicano naquele momento. Nas minhas pesquisas, pelo menos, ali no momento que eu fiz meu TCC, eu verifiquei que a pedrinha, né, dos ex-votos ali, que estão figurados ao lado de Severa Romana, um dos primeiros milagres concedidos a ela. Justamente porque algumas pedras mais antigas, elas remontam muito antes disso, mas não tem uma data, não tem ali uma data que esteja bem visível aos nossos olhos para que pudéssemos então datar. Mas digo e ressalto que pode ter sido muito antes de 1940, mais ou menos. Você pode ir lá a qualquer momento que você vai ver seu túmulo sempre cheio de flores, feito ali por devotos, por pessoas que muitas vezes, até eu inclusive, quando fui à pesquisa de campo, verifiquei que muitas pessoas não sabiam da história de Severa Romana, mas sabiam que ela era tida como uma santa e acabavam ali fazendo seus pedidos, seus votos para ela. E Severa Romana, para concluir, Severa Romana representa ali muitos grupos sociais que foram esquecidos dentro da história, que foram ali, tentaram apagar a sua história como se eles não tivessem feito parte da construção dos chamados grandes centros urbanos ou das cidades modernizadas. Pelo contrário, essas cidades, esses centros urbanos acabaram sendo construídos por estas mãos já calejadas, pobres, que batalhavam dia a dia, tendo discursos e mais discursos em cima do seu modo de vida, mas que representava a única forma deles sobreviverem em meio ao mundo em transformação. Severa Romana representa muitos dos nossos grupos sociais, no qual até mesmo nós fazemos parte e que somos ali esquecidos nos halls e que agora a história tenta resgatar para mostrar que a história não é feita com apenas um homem, mas sim com muitos deles. O caso Severa Romana é este. Espero que vocês tenham gostado. Foi um tema que eu escolhi. Eu fiz meu TCC quando eu fiz a minha graduação sobre ela, né, um discurso republicano em torno dela. Infelizmente não tem como abordar tudo, justamente porque é muito longo a história, temos que fazer vários debates para poder chegar a este momento da história. Eu fiz um resumo de como a mulher é percebida naquele momento, como o simbolismo da mulher ela vai ser agregada ao discurso republicano, como é então que ela vai ser símbolo, né, representativo ali da República no Brasil, tomando como base ali a República Francesa, né, participação das mulheres. Enfim, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vou tentar trazer um outro. Eu inclusive gravei ali sobre os quilombos urbanos, que foi inclusive tema do meu artigo para minha pós-graduação, né? E eu queria trazer agora o de Severa Romana para vocês poderem conhecer um pouco mais. Quem tiver a oportunidade, visite o cemitério de Santa Isabel, conheça o túmulo dela. Tem ali logo na entrada, que é um dos cemitérios, inclusive seu modelo arquitetônico, né? As peças de túmulos e ornamentação são muito bonitas, inclusive dentro do cemitério. Eu quero que vocês verifiquem, vejam lá e depois me digam aí, dê um feedback para mim nos comentários, vejam se você gostou. Dê sua dica, compartilhe este vídeo e é isso. Tchau, gente, até a próxima.